Então, gente, quem quer falar do período rei em Kamakura aí? Vamos lá, qual dos dois? Os convidados primeiro. Depois eu boto o Barman pra Começa ou o trabalhar. Magarin começa? E aí, Magarin, você quer? Eu, Então vai. eu. Então vai. O período Heian em Kamakura se passa no período. Se passa no começo do período Kamakura, mas faz diversas referências à Guerra Genpei, que pôs o fim ao período Heian. Com efeito na época do primeiro shogunato na história do Japão, ainda está assumindo a forma. A história de Comecinho do Algomoi... Shogunato, né? Isso. Exatamente. A história no anime Algomois em si durante a primeira invasão de um certo país ao Japão e enxergar como esse período da história japonesa à luz de tamanha ameaça externa e como a nova ordem eventualmente se organizaria para repelir os estrangeiros. É muito interessante o mangá do anime conta a invasão de Tsushima, o primeiro passo da guerra, mas o mangá continua em andamento. Já assistiram Angomois? Eu assisti, eu acompanhei quando saiu. Confesso que eu nunca vi. Esse também não. Eu descobri, É bom. eu, descobri é legal. eu descobri que esse anime existia fazendo essa pesquisa. Eu também, eu bom, nunca tinha visto. Legal. É muito grande? Não, acho que tem uns 23, 24. Acho que ou é uma ou duas temporadas, é pouca coisa. Repete o nome? Angomois, eu vou escrever no chat. Angomois. Do anime. A animação é boa, a animação dele é boa e tal. E é bem violento também. Ah, o Moshiroi. Vou dar uma olhada já. Como tá falando de Tsushima, tem o próprio Ghost of Tsushima, né? Fazendo uma referência de game. Ah, eu gosto dessa temática. Meio samurai, meio shogunato, eu gosto. Então, seguindo aqui, lembrando, durante esse contexto que a gente tá fazendo, vamos citar alguns animes que se passam nessa época. Como foi o primeiro, por exemplo. O primeiro foi Algomoy. No segundo aqui vamos ter pelo menos umas três citações aí. O Hadaru acho que nunca mais vai assistir esse anime comigo, de tanto que eu e a Mel ficamos na cabeça dele falando de certo personagem. Ah, eu já até imagino qual que é. Ixi. Ah, mas é um anime bom, eu assisto. Não, sim, só contextualizando aqui a indireta. Junta eu, Rai e Mel poder assistir um anime, resultado é eu e a Mel falando de um certo personagem. É, o protagonista, né? Já vou entender. Enfim, seguindo aqui, período Sengoku. Após o shogunato de Kamakura, se seguiu o Muromachi, e esse se enfraqueceu de tal forma em seus exteriores que o Japão foi engolfado por uma série de guerras civis que durariam um pouco mais de um século no total. Até que a reunificação sob Nobunaga, Toyotomi e finalmente Tokugawa, que estabeleceu o terceiro shogunato. Ou seja, pelo que eu noto, assim, mais ou menos, nesse tempo já tá começando essa parte de shogunato. Assim, já tava entrando nessa parte do Sengoku, assim, tava. Ainda eram shoguns, não eram, digamos assim, imperadores. Assim, eram senhores de terras, digamos assim, nessa época. Uhum. Exatamente. Cada um dominava um território. Isso. E esse período ficou conhecido como Sengoku, que significa Estados Combatentes, e é emprestado diretamente da unificação chinesa, aquela contada em Kingdom. Kingdom nunca Ótimo assisti. anime, gosto. Vocês assistiram, hein? Conta, falei. Assisti. Kingdom é bom demais. Eu estava querendo assistir, mas nunca tive a oportunidade. Eu desisti eu desisti faz tempo. E quando eu soube que ele já tá na quarta temporada, eu vi. Mas é bom, gente. Tem muito episódio já. Passou muito episódio já. Você assiste que nem vê. É bom demais. Os animes que se passam durante essa época. Aliás, procure qualquer coisa com Nobuna, Oda ou Nobunaga no título e terá um exemplo.
A maioria deles, porém, se concentra na história dos grandes generais, os transformando em heróis e colocando um dado importante da realidade em segundo plano, o sofrimento do povo japonês. Ou seja, em alguns animes a gente vê que isso é real. Tipo, é aquela divisão, né, da classe alta e classe baixa. Se você não nasceu na realeza, na classe alta, você vai sofrer pro resto da vida. Entendeu? E era tipo uma época que quem era pobre era miserável, né? Não tinha o que comer. É. A gente vê claramente isso nos animes que ela tá citando. E isso não é nem retoricamente. Mas é porque de fato é relevante para os desdobramentos da época. Cansados de guerra, camponeses e pequenos samurais se rebelaram diversas vezes. Chegaram a governar com sucesso em algumas províncias. Dororo que passa durante essa época e é contado exatamente o ponto de vista do pobre coitado, do que pode pouco de quem tem pouco poder. Hyakimaru foi vendido pelo pai como sacrifício para demônios, para que seu domínio, ou seja, a região que o pai dele dominava lá, prosperasse, e ele pudesse se tornar um shogun poderoso. Os demônios devoraram parte de seu corpo e o protagonista, depois de crescido, parte uma jornada para recuperar sua humanidade. Em Dororo, a gente vê um elemento comum em animes que se passam no período Sengoku: o uso do sobrenatural. Ou seja, a maioria dos animes nessa era, que se passam nessa era, tem muito do sobrenatural nele. É tudo muito místico, né? Isso, ele sempre envolve mais essa parte de yokais, mestiços e tudo mais. Tipo, um grande exemplo aí que eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa live tá assistindo, todo mundo aqui também conhece: Inuyasha. Exato. Inuyasha se passa na era Sengoku. Entendeu? E temos também esse elemento do sobrenatural. Afinal, o nosso protagonista é um meio yokai, meio raninho. É uma forma, tipo assim, eles usavam essa forma aí sobrenatural, meio que, digamos, poética, de retratar o quão terrível era viver nessa época. Sim. Como eu disse, Inuyasha se passa durante o período Sengoku, embora ele revele bem menos nessa época do que Dororo. Tipo, a diferença Dororo que mostra a violência que era, a pobreza, mostra tudinho. Quem assistiu sabe. Inuyasha, ele é um pouco mais focado no casal. Sabe? Mais um romance. Naquele triângulo amoroso, Kikyo, Inuyasha e Agome. Sabe? Inuyasha é shonen? É shonen, né? É shonen. É shonen. E tem o romance lá no meio. Shonen romântico. Entendeu? Ou seja, ele foca mais nesse triângulo amoroso. Já Dororo não. Dororo. Durante a aventura do Hyakimaru, a gente vê bastante situação que o povo japonês passava nessa época. Sim. O que eles tinham que fazer para sobreviver? Muita gente, tipo, devido à guerra, perdeu partes do corpo. Era terrível, E não é exagero nenhum no anime, não, tá? Era exatamente daquele jeito ali. O negócio era louco mesmo. Tinha gente que tinha que se tornar ladrão pra sobreviver. Era qualquer coisa. Pra sobreviver vai valer qualquer coisa. Era a lei do mais forte. Meu filho. E seguindo aqui, depois da era Sengoku, temos o período Bakumatsu. Bakumatsu é um período de transição entre o fim do shogunato Tokugawa e o começo do período Meiji. Ou seja, é meio que aquele finalzinho, tava começando a sumir os shoguns. Sabe, essa parte de domínio territorial tava começando a desaparecer, digamos assim. A restauração Meiji ocorre durante ele, e com ela o fim do poder de Shogun e a transferência de seus poderes para um imperador. Ou seja, agora não tem mais aqueles líderes territoriais, agora é só um líder. O poder é concentrado em apenas uma pessoa. É claro que ocorreram várias guerras civis durante ele também. E além disso, foi uma época marcada por intervenções estrangeiras. Também há muitos animes sobre essa época e eles também tendem a glorificar os personagens históricos de então. A gente começa indicando um interessante anime biográfico, Hijikata Toshizou, Shiro no Kiseki.
que conta a história de um dos mais importantes samurais da época, Hidekata Toshizou. Ele lutou pelo shogunato e depois que esse caiu, tentou criar uma república independente em Hokkaido. Também temos Samurai X, ou Rurouni Kenshin. Deram outro nome. Eu conhecia pelo segundo. Eu conhecia como Samurai X. Eu conhecia como cheguei dois. Eu Mas era mais conheci do Samurai X por causa da TV, né? Aberta. É. Mas aí depois que eu conheci Isso. outro nome. Eu conheci pelo outro nome, é depois que eu fui ver na TV aberta que eu descobri que também era Samurai X. E é um outro bem famoso. Tecnicamente ele já se passa após o fim do Bakumatsu, ou seja, se passa um tempo bem depois. Mas seu personagem principal, Kenshin, é uma cria dessa época, bem com vários de seus inimigos. É como se, politicamente, os poderosos já tivessem se resolvido. Mas ainda houvesse muitos assuntos aí pendentes nos escalões inferiores da sociedade. Famosa Guerra Fria. Isso. A gente, lembrando, a gente vai voltar e falar de algum desses animes que a gente tá citando aqui mais pra frente, tá? Pode ficar tranquilo. Também temos Samurai Champloo. Esse eu nunca ouvi falar. Muito bom também. Esse é bom mesmo. Ele se passa durante essa época, sendo uma ótima, mais uma boa história dessa época. Já que não toma parte de um dos grandes acontecimentos, ele retrata razoavelmente bem a sociedade japonesa e então seus conflitos ou sua organização. Sinto que o Magari não gosta de Samurai Champloo. Por que, Magari? O emoji do pica-pau, fui tapeado. Esperava mais. É porque assim, o primeiro episódio dele é nice, massa, Apoio. legal, historinha, apoio. Aí o segundo episódio eles vão fazer outra coisa, o terceiro episódio eles vão fazer outra coisa, o quarto episódio eles vão fazer outra coisa. Sim, o cara que vocês querem matar foi pra onde? Essa de quest, pô. Aí depois disso, no último episódio que eles vão achar o cara. O anime é um filler? Eu gostei, cara. Anime Não, bem... ele é legal, mas é que negócio, você quer ver o negócio se resolver, mas de repente vão tirar um gato da árvore, vão fazer um negócio. Pô, Magari, é tipo um Naruto Eles compactado. estão treinando, pô. Eles estão treinando pra ir lutar com o cara, entendeu? Se desenvolvendo, aí no final eles acham o inimigo. Pra mim é Naruto compactado. É bom, o anime é bom. Mas se for levar por esse lado, né, de o anime ser um filler e só valer os dois, o primeiro e o último, né? Pelo menos na visão do Magari é isso, né? O Naruto compactado. Aquele negócio, o anime não é ruim, mas só que assim, eu me senti enganado, né? Porque eu queria ver aquele negócio de se desenvolver logo, né? Mas porque eu entendo. É que o primeiro episódio dá um hype. Aí no segundo episódio esfria. Aí até você entender o que eles estão fazendo pra depois e achar o cara Já tá demais. Então, período Meiji. Deixa eu falar isso. Vai lá, Rai. Vamos lá. Falar um pouco sobre o período Meiji, né? Que é o Japão Imperial e Contemporâneo. Você tá aqui Golden Kamuy, né? Ele é um anime e mangá, né? Que se passa durante esse período Meiji. Que é logo após a Guerra Russo-Japonesa. E... aliás, é de importância crucial, né? Pro cenário. E quase todos os personagens são baseados nisso, né? Que eles são ex-veteranos de guerra. Também é uma obra que retrata muito como era Hokkaido, né? Naquela época. Que é a ilha ao norte das grandes ilhas japonesas, né? Que é onde é mais frio. Fala também sobre os costumes, né? Do povo Ainu, que eram os indígenas da região, né? Eles foram assimilados pelos japoneses naquela época. Não poderia ser diferente, né? Há uma profusão de animes sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Desses, vou recomendar aqui todos os filmes do Túmulo dos Vagalumes, né? Quem aí já assistiu o Túmulo dos Vagalumes? Duvido assistir sem chorar. Quase impossível.
Eu quero assistir, mano, mas você fica Já falando assiste com tanto, lenço, porque é foda. Não, eu quero assistir o anime, mas você fica falando tanto que eu vou chorar. E eu já sou uma pessoa muitíssimo emotiva pra cenas tristes. O Hadaru já me conhece bem, que ele já viu vários vídeos Ali, comigo nesse naipe. Aí eu tô com medo de, tipo, assim, na primeira cena do filme tá chorando já. Ah, pelo amor de Deus. Então esse aí já era. o Túmulo dos Vagalumes, ele retrata bem a realidade cruel, né? De como eram as crianças nessa época de guerra, né? E fala sobre uma cidade, né? Que era alvo dos bombardeios, né, incendiários. Gen Pés Descalços, né? Ele é baseado no mangá que conta a história do Gen e da família dele, né? Após o bombardeio atômico de Hiroshima. É muito interessante esse filme, eu recomendo. Aí tem Konosekai no Katazumi-ni. Né? De novo, é sobre as dificuldades de viver nesse período de guerra, né? Por conta de várias restrições que os bombardeiros trouxeram, né? Radiação e essas coisas. Só que dessa vez é de uma perspectiva de uma jovem adulta, né? De uma mulher, ela é recém-casada, né? E tem outras recomendações, né? Que são menos, mas ainda retratam esse período, que é Showa Genroku Hakugo Shinju, né? Que conta a história de um contador de histórias. Ele conta a história de um contador de histórias. Aí sim. Ele é um artista de Hakugo, né, que durante todo esse período Showa, que começa pouco antes da Segunda Guerra Mundial e termina em 1989. É uma história de época, né, que retrata com bastante sensibilidade as mudanças que o Japão sofreu, né, passando por esse período dessas décadas. E aí? Dito isso... Já assistiram alguma dessas obras fora Túmulo dos Vagalumes? As outras eu... Cara, Golden Kamuy realmente não. Não, eu já... Não, o Golden Kamuy sim. O Golden Kamuy e Túmulo dos Vagalumes. As outras eu não... O resto também não cheguei a assistir, não. Presta atenção. Essa Game Pés Descalços entra meio Game que Pés mesmo... Descalços eu não cheguei a ver. Entra na mesma linha de Algoboys. Eu nem sabia que existia. Só fui saber, Eita. O Game eu sabia que existia. só fui porque saber da pesquisa. Eu tô sabendo agora também. Eu via a propaganda dele em outras revistas. Mas folhear, nunca cheguei a ver, não. Mas todos eles são nessa pegada um pouco antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Mas se a gente pegar pra assistir alguns aqui que a gente já viu, a gente já pode ver mais ou menos como era a situação do povo japonês naquelas épocas em questão. Entendeu? Mesmo que alguns não retratem tanto, os outros retratem mais, a gente já tem uma ideia de como eles passaram lá. Entendeu?